caiu no último minuto, quando eu já tinha fechado a aula dos 2 primeiros tempos, tá? Mas se acontecer alguma coisa nesse sentido, vocês sabem que, para de repente não pensar uma outra coisa, é a conexão mesmo. Estou até olhando aqui, porque eu estou vendo o sinal ali dela, tá? Então, se porventura acontecer, eu vou tentar reconectar. E se caso persistir, vocês já sabem o que aconteceu, tá? Então, eu vou começar a aula de hoje para a gente não perder tempo, tá bom? Então, primeiro recado que eu vou dar a vocês é o seguinte, antes da gente falar do nosso tema em si hoje. Por favor, quem puder, abra aí as suas devidas câmeras e fechem os microfones, tá bom? Quem puder, para poder participar aqui comigo. E aí, o recadinho que eu vou dar hoje é o seguinte, na semana que vem nós vamos fazer um resumo, tá bom? Dessas últimas aulas, o resumo para a nossa N1, e a forma que eu trabalho, para quem está acostumado já sabe, para quem não está, eu geralmente dou 20, geralmente não, né? Via de regra, eu dou 24 horas, tá? Para o aluno postar a referida avaliação. Então, eu sempre posto, não necessariamente na hora da nossa aula, mas eu posto sempre no dia. Então, exemplo, eu posso postar às 19 horas da quarta-feira que for o nosso calendário de provas, né? Que é a primeira semana de outubro, e vou retirar do sistema depois de 24 horas, ou seja, na quinta-feira, às 19 horas, tá bom? Então, eu sempre dou esse lapso de tempo que o aluno postar, justamente pertinente a, de repente, cair uma conexão, teve um problema na internet, teve um problema no provedor, enfim, em razão desses problemas aí que são pertinentes a esse nosso dia a dia agora online, então, eu dou 24 horas para o aluno postar. Acabando essas 24 horas, eu retiro a avaliação do sistema, tá bom? Então, só para a gente dar esse recadinho aí, na semana que vem a gente vai fazer, então, um aulão de revisão, e na próxima semana, a primeira semana de outubro, é o nosso calendário acadêmico de avaliação, referente a N1, ok? E uma outra coisa, eu vou deixar lá para vocês, segunda, terça-feira, no máximo, eu vou deixar um materialzinho de uma síntese da política nacional das relações consumeristas, assim como os princípios. Então, um exemplo, vou deixar lá, princípio da vulnerabilidade, o que é o princípio da boa-fé, dos contratos, direito à educação, direito à saúde, direito, enfim, eu vou deixar essa parte, tanto no que diz respeito ao direito do consumidor, como os princípios pertinentes à política nacional de consumo, tá? Porque essa matéria aí, ela é mais leitura mesmo. Então, eu vou deixar lá esse materialzinho para vocês lá no campo de material, ok? Hoje nós vamos falar da responsabilidade civil. Então, é a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Então, quem está com o seu CDC aberto, abra aí no artigo 12, do seu respectivo CDC, que a gente hoje vai falar da responsabilidade, tá? E aí essa responsabilidade pelo fato do produto e do serviço e também pelo vício do serviço. E aí, doutores, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que vocês leiam a seção 2, que está referente ao artigo 12 do CDC, leiam agora, e a seção 3, que está referente ao artigo 18 do CDC. Façam aí essa leitura junto comigo. Olha o que está escrito na seção 2, referente ao artigo 12. Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Na seção 3 está escrito da responsabilidade por vício do produto e do serviço. Então, nós temos em um dispositivo a questão do fato do produto e do serviço, e no outro dispositivo nós temos a questão do vício. Então, um é o fato e o outro é o vício. Então, guardem isso, que a gente vai precisar dessa perspectiva para a gente trazer as explicações com relação à responsabilidade, tá bom?
Ninguém abriu a câmera, né? Estou com 40 participantes aqui, ninguém abriu a câmera. Que maravilha. Estou aqui sozinha. Tá bom, então, vamos lá. Vamos começar com a questão da responsabilidade civil. Doutores, quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente tem que pensar... Ih, Vinícius, você abriu, obrigada. Quando a gente fala de responsabilidade civil, eu quero fazer um parâmetro para que vocês possam entender essa questão da responsabilidade no CDC. Então, vamos lá. Quando vocês estudam, ou quando vocês estudaram, melhor dizendo, responsabilidade civil no Código Civil... Oi, Cristiano. Não estou vendo você não, mas pelo menos estou vendo alguma coisa, uma parede, alguma coisa aí. Tá bom. Aí, agora eu estou vendo você. Agora eu estou te vendo. Então, quando a gente estuda responsabilidade civil no Código Civil... Oi, Gabriela. Obrigada, gente. Aí eu não me sinto só. Você não sabe como é que isso é importante para não me sentir só. Então, olha só. Prestem atenção. Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente fala de responsabilidade civil no Código Civil, a responsabilidade, ela sempre tem dois tipos de responsabilidade. Claudemir, obrigada. Tem aqui o T... Espera aí, deixa eu tirar meu óculos. TRA, é isso? 80-40, que eu não sei. Então, a gente fala sempre o seguinte, gente. São duas teorias no Código Civil. A teoria objetiva e a teoria subjetiva. A gente chama de sistema dual. Vocês já estudaram isso no Código Civil. Quando a gente fala da teoria subjetiva, é a via de regra que acontece lá no Código Civil, que a gente não pode confundir aqui no CDC. Então, olha, prestem bem atenção nessa questão, para vocês não confundirem, seja na minha prova, seja na prova da OAB. Quando eu falo de responsabilidade civil no Código Civil, eu estou falando, via de regra, da responsabilidade civil subjetiva. Quando eu falo da responsabilidade civil no CDC, eu estou falando, via de regra, da responsabilidade objetiva. Paulo, gostei dessa camisa. Então, a gente tem que pensar que as responsabilidades, elas são diferentes na sua aplicação via de regra, tá? Então, vou lá repetir. A responsabilidade civil no Código Civil, via de regra, é responsabilidade subjetiva. O que é isso, professora? Me relembra? É aquela responsabilidade que, via de regra, eu tenho que buscar a culpa para poder aplicar a responsabilidade civil. Porque, na via de exceção no Código Civil, a responsabilidade civil ela é objetiva, só por via de exceção. E quando eu falo aqui no CDC, que é a nossa matéria, que é a nossa disciplina, é o contrário. A responsabilidade civil, por via de regra, ela é objetiva. Por que ela é objetiva, professora? Por um simples fato. Porque o princípio da vulnerabilidade do consumidor é um princípio primário. Portanto, quando eu falo de responsabilidade objetiva, não importa se o fornecedor agiu com culpa ou não, via de regra. Via de regra, ele vai responder objetivamente, ok? Então, é a primeira classificação que eu tenho que fazer. Então, se eu fosse perguntar hoje, se fosse a prova, qual é a responsabilidade aplicada no Código Civil via de regra? Vocês iam responder responsabilidade objetiva. E via de exceção, responsabilidade subjetiva, como, por exemplo, aquela aplicada a um dentista, aquela aplicada ao profissional liberal, a um fisioterapeuta. Por quê? Porque você tem que provar a culpa do profissional liberal. E se você tem que provar a culpa, logo a responsabilidade civil é pela teoria subjetiva. Se eu não preciso provar culpa, logo a teoria ela é objetiva. É aquela famosa chamada teoria do
risco, tá bom? Então, vocês precisam lembrar disso. Teoria objetiva para o CDC, via de regra. Qual é a via de exceção? A subjetiva. Então, essa é a primeira, digamos que é a primeira linha de raciocínio que eu tenho que fazer, ok? Então, vamos lá. Vamos para o artigo 12 do CDC. E eu vou começar pedindo alguém para ler. Richardson já apareceu aqui para mim. Richardson, tudo bom? Tá com o CDC aí? Não, professora, mas eu posso abrir aqui, só um segundo. Pode abrir para mim e ler o artigo 12 do CDC? O artigo 12 caput? Só um segundo que eu tô abrindo. Vamos lá. É o que começa o fabricante, o produtor, esse ou não? Isso mesmo, exatamente. Tá, deixa eu só abrir aqui direito. Carrega. Só um minutinho, professora. Tá bom. Deixa eu ver pelo telefone. Alguém já está com ele aberto? Se alguém tiver... Ah, aqui, abriu. Abriu? Então tá, Richard, você vai ler. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Obrigada. Nada, professor. Olha só, doutores, olha o que o Richardson leu no artigo 12, caput. Olha quantas pessoas consideradas fornecedoras possuem uma responsabilidade objetiva. Olha o que está descrito nesse dispositivo e o que o legislador coloca em relação à questão da responsabilidade objetiva. O fabricante, o produtor, o construtor, o nacional, o estrangeiro, o importador respondem. Olha o que ele coloca aí que é interessante, se vocês puderem, passa aí uma sublinha, passa um lumicolo, independentemente da existência de culpa. Tem algum microfone aberto, peraí. Gente, dá uma olhada no microfone de vocês, porque eu não estou conseguindo achar aqui quem é que está com o microfone aberto. Peraí, o Eduardo. Deixa eu fechar. Ok. Então, vamos lá. Olha o que está escrito aí. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, o importador, respondem. Olha o que vocês precisam sublinhar. Independentemente da existência de culpa. Então, se eu fosse perguntar hoje na prova, ou se caísse na prova da OAB, o artigo 12, qual é o tipo de teoria aplicada aí? Teoria objetiva. Porque, independentemente de culpa, essas pessoas vão responder objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes. E aí, doutores, eu gostaria que vocês também sublinhassem essa palavra aí. Defeitos, tá bom? Defeitos. Sublinha essa palavra aí que vai ser de suma importância para a gente explicar esse caput aí. Então, sublinha a parte de independente da existência de culpa e sublinha defeitos.
causados aos consumidores decorrente de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmula, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos, ok? Então, olha só, para a gente poder fazer um raciocínio exato. Pensa em duas coisas no artigo 12. A aplicação da teoria objetiva, que independe de culpa, e quando se lê lá da responsabilidade pelo fato, vocês vão lembrar dessa palavra, fato igual a defeito, tá bom? Lembra disso, fato igual a defeito. Aí eu vou pedir para a gente fazer um raciocínio agora com o artigo 14. Eu gostaria, deixa eu ver, Cristiano, você está com o CDC aí? Não? Gabriela, está com o CDC aberto? Para você poder... Também não? Então, Richard, você de novo. Oi? Eu estou. Está? Então, lê para mim o artigo 14, por favor. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. Muito obrigada. Olha só, doutores, no artigo 14, ela leu o quê? O legislador falando da mesma teoria aplicada, porque ela leu o quê? Independentemente, de novo, da existência de culpa. Então, qual é a teoria que eu aplico? Teoria objetiva. Independe de culpa, vai responder todas essas pessoas. Agora, pensem bem, e agora vamos lá para o artigo 18, caput. Lá no 12, nós falamos do fato. Agora, no 18, a gente vai ler o quê? Olha o que está escrito na seção 3. Da responsabilidade por vício. Na seção do 12, é a responsabilidade por fato. Aqui é responsabilidade por vício. Então, vamos ler aí o artigo 18. Lê para mim de novo. Agora o 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente de embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Obrigada. Doutores, então, vejam bem, no artigo 18, se perguntasse agora, o artigo 18 se aplica à teoria objetiva, o que vocês poderiam me responder? Sim, porém de forma solidária. E vão responder pelo quê? Pelo vício do produto. Então, a primeira coisa que a gente agora vai pensar é o seguinte: uma coisa é a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Outra coisa é a responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. Professora, qual é a diferença? Olha só, quando eu falo de fato, e aí eu pedi vocês para sublinharem uma palavra. Eu falei no artigo 12 para vocês sublinharem a palavra defeito. E quando eu falo de vício, o vício é aquilo que torna inadequado. Então, lá no artigo 18, vocês vão sublinhar as palavras impróprios ou inadequados.
impróprios ou inadequados, no artigo 18. No 12, vocês sublinharam a palavra defeito. No artigo 18, vocês sublinharam essas duas palavras, que pode ser uma ou pode ser a outra. Então, essas palavras é que vão servir de base para a gente fazer a diferença. Quando eu falar a questão da responsabilidade pelo fato, é porque o produto é defeituoso. E quando esse produto for defeituoso, ele vai atingir diretamente a segurança do consumidor. Quando eu falar que o produto ele é viciado, ele não atinge objetivamente a segurança do consumidor, mas ele torna aquele produto inadequado, ou ele torna aquele produto impróprio. Professora, qual é o pior? O fato, porque o fato vai atingir a segurança do consumidor, porque ele não tem vício, ele tem defeito. Então, olha aqui, uma coisa é um produto defeituoso, outra coisa é um produto viciado. Professora, me dá um exemplo Olha só, o Rogério compra um liquidificador para a casa dele para fazer vitamina. A hélice do liquidificador, quando ele liga, ela não atinge a velocidade que está descrita lá. Ou seja, ela tem uma velocidade menor. Então, quando ele coloca determinados ingredientes ali, não bate devidamente, ou seja, ele está impróprio ou ele está inadequado, não bate e não dissolve o produto da forma que deveria, porque a hélice não está na mesma velocidade que está descrito. Isso é um produto que está com vício. Isso é um produto com vício. Agora, vamos supor que o mesmo liquidificador que o Rogério comprou para fazer a vitamina dele, quando ele ligou, a hélice saiu do lugar e foi direto para o rosto. Esse produto que ele comprou, esse liquidificador, ele estava viciado ou ele estava com defeito? Ele estava com defeito. Por quê? Porque ele atingiu diretamente a segurança do consumidor. Então, quando eu falar num produto defeituoso, eu vou ligar diretamente à segurança. Quando eu falar de um produto viciado, é que ele não está adequado ou ele está impróprio para aquele fim que ele se destina, tá bom? Então, essa primeira concepção com relação a fato e com relação a vício, eu tenho que fazer, ok? Então, é imprescindível fazer essa distinção para que eu possa entender a questão da responsabilidade. Alguém levantou a mão. Quem foi, gente? Eu. Oi, pode falar. Professora, nesse caso seria um vício redibitório? Isso, chamados vício, a gente tem chamado vício oculto ou vício redibitório, né? Quando a gente fala de vício redibitório, a gente usa dentro do parâmetro do Código Civil. Quando a gente usa os vícios ocultos, é justamente isso, tá? Então, exemplo, você compra um ventilador, o fim dele é poder o que? A hélice gerar e ele ventilar. Só que a hélice, por exemplo, tem alguma carenagem lá, alguma peça que não está fazendo a hélice girar direito e aí ele não ventila da forma adequada. Ele não tem defeito, ele tem vício, tá? Então, esse vício aí, ele não vai atingir propriamente a questão da segurança do consumidor. Ele vai atingir diretamente o quê? A questão da inadequação, tá? Melaine, pode falar. Boa noite. A senhora pode voltar e explicar a teoria, que eu ainda não entendi? A teoria aplicada? Isso. Eu não entendi a diferença delas. Tá bom, posso explicar. Só um instantinho. Olha só, quando a gente fala de teoria, e aí, gente, é importante que vocês já tenham passado por essa questão da teoria dentro da perspectiva do Código Civil, porque no Código Civil é diferente a aplicação. Aqui no CDC, a aplicação ela é o contrário. Então, vocês têm que pensar o seguinte, volto a falar.
quando a gente fala da aplicação no CDC, via de regra, a teoria de aplicação da responsabilidade civil, ela vai ser teoria objetiva. Ou seja, independe de culpa. Quando o Richardson, por exemplo, leu lá no artigo 12 que o legislador coloca que o fabricante, que o produtor, o construtor, o estrangeiro, importador, vão responder independentemente de culpa, significa dizer que a aplicação ela é objetiva. Não importa que ele agiu com culpa, o que importa é que o consumidor, ele, a priori, ele tem o quê? Uma prioridade. A priori tem prioridade, é ótimo, né? Ele tem o quê? Ele tem, dentro do princípio da vulnerabilidade, ele tem uma prioridade junto à legislação consumerista. Portanto, a teoria que eu vou aplicar na responsabilidade do aspecto civil no CDC é sempre objetiva. Por quê? Porque ela independe de culpa. Agora, quando eu falar que eu tenho que provar a culpa da pessoa, que a gente já vai ler, nesse sentido, se eu tenho que provar a culpa, a teoria já não é mais objetiva. Porque se eu tenho que provar a culpa, então a teoria vai ser subjetiva. Por quê? Porque eu preciso provar que a pessoa agiu com culpa. Se eu consigo provar que ela agiu com culpa, então a teoria ela é subjetiva e não mais objetiva, que é a chamada teoria do risco, tá? Que é diferente da aplicação do Código Civil. Ok? Ok, professora, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Continuando aí, eu gostaria que vocês anotassem o seguinte, para a gente conceituar isso aí nas anotações. Coloquem o seguinte, o nosso tema, que é responsabilidade civil no CDC, responsabilidade civil no CDC, e aí a gente vai dar esse conceito da responsabilidade, tá? Vamos lá. Na responsabilidade objetiva, na responsabilidade objetiva, consagrada no CDC, dispensa o consumidor de demonstrar a culpa ou o dolo. A culpa ou o dolo do fornecedor. A culpa ou o dolo do fornecedor. Porém, o fato do fornecedor não ter agido, o fato do fornecedor não ter agido com culpa ou dolo, não afasta sua responsabilidade. Não afasta sua responsabilidade.
Ponto continuativo. Já na responsabilidade subjetiva, para a aplicação da responsabilidade civil, se faz necessário apurar a culpa. Quer ver um exemplo? Esther, abre para mim o seu microfone, por favor, e lê o artigo 14, parágrafo 4º. Artigo 14, parágrafo 4º. Estou abrindo aqui só um momentinho. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Obrigada, Esther. Doutores, olha o que a gente falou. Quando o Richardson leu o artigo 12, o que o legislador disse? Que, independentemente de culpa, vai ter a responsabilidade. Portanto, a teoria ela é objetiva. Não importa se essas pessoas agiram com culpa. O que importa é que ele vai responder objetivamente. É a chamada teoria do risco. É aquele risco da atividade. Então, se o Richardson tem um supermercado ou um mercado, e não importa que foi o fabricante que, na hora de, quando ele foi comprar lá, não sei quantos sacos de pães, um desses veio aí com mofo, e eu, consumidora, fui comprar lá no supermercado dele, não importa se foi ele que comprou da fábrica já assim, ou se foi má acondicionamento, não importa. Ele vai ter que fazer o quê? Me dar outro pão. Por quê? Porque é uma responsabilidade objetiva. Agora, na questão da teoria subjetiva, olha o que a Esther leu. Parágrafo 4º do 14. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Então, a teoria já não é mais objetiva. A teoria é subjetiva. Por quê? Porque, nesse caso, eu preciso provar a culpa. Quando eu tenho que provar a culpa do agente, então eu aplico a teoria subjetiva. Se eu não preciso provar a culpa, eu aplico a teoria objetiva, porque ela já faz parte do risco da atividade própria. É inerente à própria natureza. Há exceções, professora? Claro que há exceções e a gente vai ver agora, tá bom? Então, essa questão aí superada, a gente vai partir agora para o artigo 12, parágrafo 1º, que a gente vai aí construir aquela ideia lá que nós falamos do produto, do defeito e do vício, que eu dei o exemplo lá do liquidificador do Rogério, tá? Então, vamos para o artigo 12, parágrafo 1º e seus incisos, assim como o parágrafo 2º e 3º e seus incisos. Vou pedir alguém para ler. Rogério, você pode abrir seu microfone e ler para mim o parágrafo 1º até o inciso 3º do parágrafo 3º também? Pode ler ele todo.
Parágrafo 1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: inciso 1º, sua apresentação. 2º, o uso e os riscos que razoavelmente deles se esperam. 3º, a época em que foi colocado em circulação. Parágrafo 2º. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Parágrafo 3º. O fabricante, construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: 1º, inciso 1º, que não colocou o produto no mercado. 2º, que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Inciso 3º, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Obrigada, Rogério. Então, olha só, algumas coisas importantes para a gente observar nesses dispositivos aí do artigo 12. Quando o Rogério leu lá no parágrafo 1º, o produto é defeituoso quando não oferece a segurança. Ou seja, lembra lá do liquidificador? Se a hélice estava movendo devagar, não estava na velocidade que tem lá descrito no manual do produto, não é que ele tem defeito, ele tem vício. Agora, se essa hélice solta e vem a cortar, por exemplo, o consumidor, vem cortar o Rogério, então ela tem risco. Risco o quê? A segurança dele. Então, eu posso considerar esse produto defeituoso. Então, essa observação é importante a gente fazer. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção está no parágrafo 2º. Olha o que o legislador coloca. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Significa o seguinte: Rogério comprou um celular hoje. O celular dele faz isso, isso e isso. Aí, a mesma empresa, o mesmo fabricante coloca agora outro celular que faz mais coisas. Significa dizer que o celular que o Rogério comprou da mesma marca está defeituoso? Não. Simplesmente, ele é de um modelo que ele faz mais coisas. Isso não significa dizer que tem defeito. É isso que o parágrafo 2º está dizendo. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. E isso, qualquer outro tipo de produto. A gente está dando exemplo aqui do celular, mas pode ser qualquer outro tipo de produto, tá bom? Estel, você está com a mão levantada? Você quer falar alguma coisa? Estou sim, professora. A minha dúvida foi até nesse exemplo que a senhora passou. Na questão do celular, quando fala o parágrafo 1º, inciso 3º, diz: a época que foi colocada em circulação. Isso se encaixaria também como se fosse no parágrafo 2º, nessa questão até mesmo da evolução da tecnologia? Exatamente. E isso é o que eu falei, não é só o celular. A gente pode falar um carro, por exemplo, tá? Então, a gente tem vários produtos, uma televisão, um computador, um tablet, um notebook. São produtos que, tecnologicamente, eles vão tendo o quê? Mais funções. Isso não significa dizer que a televisão que você comprou há 3 anos atrás, da mesma marca, ela tem defeito porque a outra agora no mercado tem mais tecnologia, tá bom? Então, é isso que o legislador está descrevendo aí. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção agora no parágrafo 3º. Olha o que o Rogério leu. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador, ele está falando dessas 3 pessoas, hein? Fabricante, construtor e produtor, ok? Só não serão, e aí produtor ou importador, tá? Comparando os dois, ou um ou outro. Só não será responsabilizado quando provar. Então, opa, ele só não vai ser responsabilizado, ou seja, só não vai ter a teoria objetiva se ele provar o seguinte: aí é o chamado ônus da prova. Porque quem cabe o ônus da prova é quem está alegando. Então, ele só consegue se eximir da responsabilidade objetiva
quando ele provar o seguinte: o que o legislador colocou? Primeiro, que não colocou o produto no mercado, ou seja, que não foi ele que colocou no mercado. 2, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste, não tem defeito. Na verdade, ele colocou, mas não tem nenhum defeito ali. Aí é o próprio consumidor que está alegando esse defeito, mas não tem. Como, por exemplo, a questão do celular que a gente acabou de falar. 3, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, olha só. Quer ver um exemplo disso? O próprio celular que a gente está falando. A pessoa compra o celular. Rogério comprou o celular, Esther comprou o celular. Só que ela perdeu o carregador. Aí ela foi lá e comprou um Tig-Ling. Colocou na tomada, deu problema no celular. A culpa é do fabricante? A culpa é de alguma dessas pessoas intituladas no parágrafo 3º? Se for provado que a culpa foi da Esther, porque comprou um carregador Tig-Ling e botou na tomada, e esse carregador é que fez com que o produto tivesse algum tipo de defeito, se esse fabricante consegue provar isso, ele se exime da culpa. Então, ele prova, e aí ele não tem mais essa culpa, ou aí essa responsabilidade, melhor dizendo, objetiva. Por quê? Porque ele provou que a culpa foi exclusiva da Esther, que comprou um carregador Tig-Ling. Se ela tivesse colocado o carregador original, não teria dado esse defeito no celular, ok? Então, são esses casos de exemplo que não vai se aplicar. Por quê? Porque essas pessoas conseguiram se eximir da culpa. Agora, se o artigo 12, caput, eu for colocar como opção teoria objetiva ou subjetiva, eu vou dizer que é a teoria objetiva, tá bom? Porque independe de culpa, ok? Então, vamos lá. Alguém levantou a mão? E na questão da atualização, quando a gente está falando da tecnologia, né? Temos uma televisão, um computador, alguma coisa assim, que não tem mais atualizações para ele. Entraria nessa questão de vício ou não? Entraria mesmo daquele que a gente estava falando anteriormente, né? Exatamente, Esther. Não. Não é, porque essa atualização aí, ela não é pertinente ao funcionamento do equipamento, tá? Então, não entra nessa questão aí. Uma outra coisa, foi até bom você falar, Esther, que a gente já pode chamar para cá, é a questão do recall. Então, olha só, se o Rogério compra um carro e esse carro ele tem defeito, o que é obrigatório as concessionárias fazerem? Chamar para o recall. Chama, mas isso não tira a responsabilidade dela. É responsabilidade objetiva. Não importa que foi a concessionária Y. A concessionária, nesse caso, responde o quê? Por qualquer tipo de dano que o Rogério venha a sofrer, ela responde objetivamente. Não importa que foi a fábrica que fez, que a fábrica que ocasionou o defeito, não importa, porque ela está relacionada ao quê? À segurança do Rogério. Então, não importa se ele comprou na concessionária X ou Y, a concessionária responde o quê? Objetivamente, tá bom? Então, é importante, a Esther falou, eu já me lembrei para a gente trazer também essa ideia aqui, tá? Vou pedir o Fabiano. Fabiano, abre o seu microfone para mim, por favor, e lê o artigo 13. Professor, eu estou sem o código aqui. Tá bom. Esther, você está com um código aí ou não? Estou sim. Pode repetir o artigo, por favor? Pode. Lê para mim o 13. Só um momentinho. Professora? Oi. Eu tenho uma dúvida. Fala, Isabel. Se eu entendi direito essa diferenciação de defeito e coisa imprópria. Defeito e coisa imprópria? Essa diferenciação do vício pro defeito. Ah, você não entendeu a diferença do vício para o defeito, né? Então, eu tenho um exemplo.
Por exemplo, não tem aquele sensor do carro que quando você anda com o carro, ele apita para você botar cinto? Se aquilo ali vem com um defeito de fábrica, por exemplo, seria um defeito ou seria um vício? Seria um vício. Porque o fato do sensor não estar acionando, isso não vai atingir diretamente a sua segurança. Diferentemente, por exemplo, se você tem um tipo de acidente automobilístico e o seu ABS não funciona, ou o seu freio não funciona, aí não é um vício, aí é um defeito, tá? Porque atingiu diretamente a sua segurança. Para você poder diferenciar e não errar, toda vez que você pensar em alguma coisa relacionada ao produto ou também ao tipo de prestação de serviço que atinge diretamente a sua segurança, esse produto ou esse serviço, ele tem defeito e não vício. Porque quando ele tem vício, a questão não atinge diretamente a segurança, mas sim a inadequação. Então, exemplo, se você tem um sensor que ele não está apitando na hora de você colocar o cinto, isso não atinge diretamente a sua segurança. Mas se porventura você está num acidente e você comprou um carro e o freio não funciona, ou o airbag, por exemplo, não funcionou no acidente, isso aí atingiu diretamente a sua segurança. Então, é um defeito e não um vício, tá? Entendi, obrigada. Esther, lê então agora o 13. Professora? Oi. Tiago. Oi, Tiago. Eu tenho uma pergunta referente a essa questão do carro, antes de a gente avançar para o 13, que a gente até então de recalque da concessionária, do fabricante. A gente tem isso mais com carros novos, né? Eu quero entender só uma situação. Por exemplo, em carros seminovos ou antigos, que você compra ele de uma agência e ele tem algum vício, eles obrigatoriamente eles estão obrigados também a sanar esse vício, da mesma forma com que a gente está falando de um carro zero? Olha só, a gente tem que pensar o seguinte: há produtos que eles sofrem um desgaste pela própria natureza do produto e pelo próprio lapso de tempo. Sim. Então, quando a gente fala de compra de seminovos ou de carros usados em agências e não em concessionárias, ou até em concessionárias, não importa, se você compra um carro usado, você tem uma garantia que é aquela garantia do próprio CDC, que é aquela garantia de 90 dias. Por isso que, geralmente, eles dão aí uma garantia de marcha, né, e de motor, né? Então, essa garantia... Caixa. Isso, Caixa, obrigada. Então, é essa garantia aí, intitulada no CDC, que a gente vai utilizar, que é a garantia contratual, a chamada garantia contratual, de um produto aí dentro dessa perspectiva. Agora, a gente não pode dizer que um produto que já é desgastado pelo tempo, então eu compro um carro com 15 anos, por exemplo, que ele tenha algum tipo de defeito, mas porque isso é próprio do lapso de tempo do desgaste, né? Então, a gente tem que mensurar essas questões aí, tá? Professora, posso complementar a indagação do colega? Pode. Porque eu tive essa experiência, né? Eu tinha um Honda Fit 2009 e esse Honda foi lançado um anúncio que os carros desse ano teriam que passar por recal. Sim. E eu tinha comprado de terceiro, nem foi nem garagem, foi de particular. Então, é possível, sim, um carro com mais de 10 anos passar por recal, sim, mas aí a própria montadora, ela chama para o recal. Então, é possível ter, mas nessa situação. Porque, olha só, Rogério, essa questão do recal em um carro já usado, esse defeito foi um defeito que ele foi o quê? Oculto, né? Um vício oculto. Não tinha, aparentemente, na época que a pessoa comprou, ainda o fabricante ainda visto, ou melhor dizendo, ter se atentado para esse defeito. Porém, é até bom você ter dado esse exemplo, esse caso, porque, independentemente se não fez recal,
a aplicação da responsabilidade, ela segue sendo objetiva, tá? Se ocasionar algum tipo de evento danoso a você, continua sendo responsabilidade objetiva, tá? E outra coisa, com relação ao recall, a gente vai... Isso aqui está no CDC, tá? As concessionárias ou os fabricantes, eles são obrigados a deixar isso bem claro para chamar o consumidor. Tem que estar na mídia, tem que estar em jornal, tem que estar em rádio, tá? Porque o consumidor tem que ter a ciência que possui um tipo de vício ou defeito e ele precisa ser sanado. E se o consumidor não consegue ser atingido por essa, a gente diz de contrapropaganda, ele continua respondendo de forma objetiva, tá? É importante a gente atentar para isso. Fala, Tiago, aí depois fala o Cláudio. Não, professor, eu já falei, eu só esqueci de baixar a mãozinha. Tá bom. Cláudio? Olha, eu passei por essa situação também com Corolla, quando eu tive que trocar o óleo do motor lá na concessionária, pelo número do chassi, eles puxaram esse recall, e na hora eles trocaram também, porque tinha uma peça lá, foi muito bom. Mas já passei por essa também. Sim, exatamente. Agora, só uma coisa, gente, só para a gente poder elucidar aqui, e eu acho que, não sei se foi o Tiago que suscitou isso e tal, quando a gente fala de vícios ou defeitos, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente acabou de ler lá no artigo 12, no parágrafo 3º e os incisos, que há desgaste da própria peça, que eu não posso considerar isso um defeito ou um vício, porque a própria peça vai se desgastando com o uso, e ela vai, claro, é igual a gente, né? É uma máquina, você vai tendo que ter que repor algumas coisas e a funcionabilidade vai diminuindo. Aí, quando o Tiago falou, eu lembrei. O meu irmão, ele tem uma agência de carros, não é uma concessionária, ele tem uma agência. E é muito engraçado que a agência dele são de carros populares, na sua grande maioria. Então, ele atinge um público de pessoas com uma renda menor para compra. São carros que saem muito rápido, que são carros populares na sua grande maioria. E é engraçado que, às vezes, chegam alguns clientes lá, exemplo, o cara está comprando um carro 2003, então ele dá lá a garantia, né, dos 90 dias, da caixa e tal, do motor e caixa. Só que, às vezes, chegam uns clientes que falam assim, mas acendi a luz do painel e não estava funcionando. Gente, pelo amor de Deus, você está falando de um carro também, meu amigo, 2003, olha o tempo de uso. Então, tem coisas, tem desgastes que são próprios. Você não vai querer um carro 2003, a não ser que seja carro de colecionador, todo intacto, sem nada. Então, se você quer um carro intacto, sem nada, ou você compra um carro de colecionador, ou você compra um carro zero. E que mesmo assim, um carro zero... Tá seu microfone, professora. Professora, ficou mudo. Professora, está mudo. Travou também. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Agora foi. Sim, agora voltou. Mas a imagem está travada. Tá voltando. Estão conseguindo me ouvir, todos vocês? Sim, mas a imagem está travando. Tá, mas se está me ouvindo, a gente vai indo. A imagem de vocês também está congelada aqui para mim. O que eu falei para vocês, a minha conexão, hoje ela está com um problema, a minha internet, tá? Mas se vocês estão me ouvindo, importante vocês me ouvirem. Então, é o que a gente estava falando. Tá bom. Então, o que a gente está falando sobre o desgaste do próprio produto. Então, isso a gente também tem que ficar atento. Os produtos, eles se desgastam, né? Então, você não pode falar que uma televisão, por exemplo, eu ainda tenho aquela televisão de tubo. Pô, ela não está com a imagem muito boa. Poxa, mas a televisão de tubo, olha a tecnologia dela, tá? Então, a gente tem que pensar nessa questão aí, tá bom? Doutores, a minha rede
está acusando aqui para mim que a rede está instável, tá? Só para avisar vocês. Se acontecer alguma coisa de cair, vocês sabem, tá? Que eu vou tentar reconectar, mas ela está acusando para mim aqui instável. Então, vamos lá. Oi. É o Fabiano. Eu peguei o código Fabiano. Aqui. Se a senhora quiser que eu leia, eu posso ler. Então já lê para mim o artigo 14, que a gente começou a falar, acabou que a Esther não leu. Lê aí o artigo 14. 14 ou 13? É o 13, professora. 13, desculpa. 13. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, quando 1. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. 2. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. 3. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na caução do evento danoso. Obrigada, Fabiana. Olha só, gente. Olha que interessante. Lembra lá quando eu falei do exemplo do pão? O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, ou seja, ele também tem responsabilidade objetiva. Quando ele não conseguir provar o seguinte, exemplo, vamos supor que o Tiago Aguiar é dono de uma lojinha que vende vários produtos xing-ling. Fui lá, comprei um fone. Não consigo identificar quem é o fabricante. O Tiago, vamos supor que o fone não está funcionando. O Tiago vai ter que trocar o fone ou ele vai dizer, Flame, sinto muito, vai lá na China trocar. Ele vai ter que trocar. Por quê? Porque o CDC é bem claro, o comerciante é igualmente responsável quando o seguinte, o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. É bem claro. Ou outras dessas opções descritas aí. E aí eu quero chamar a atenção para o seguinte, o parágrafo único, quando o Fabiano leu, aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Então, olha só, vamos supor que o Tiago pagou outro produto para mim. Pagou não, né? Toma, Flávia, o produto aqui que você veio trocar, que realmente estava com defeito, estou trocando, realmente eu comprei de um outro fabricante e você não tem nada a ver com isso, você é a consumidora, eu que vou me ver lá com o fabricante que eu comprei lá. Se ele que vai me ressarcir, se ele vai entrar com uma ação de regresso ou não contra o fabricante, vamos supor que ele tenha comprado 5 sacos de mais de 100 fones. Se ele vai entrar com ação de regresso contra o fabricante, ou contra o fornecedor, ou contra o importador, não importa, é problema dele com o fornecedor dele. O problema é ele me ressarcir, porque a responsabilidade dele é objetiva, tá? Então, é o mesmo exemplo que eu dei lá do pão do Richardson. Não importa que o Richardson comprou 50 caixas de pães da Plus Vita e 2 caixas vieram com pão mofado. Eu sou a consumidora, eu fui lá comprar o pão, estava mofado. Não importa que já veio da fábrica assim. Ele que cobre lá o fornecedor dele, porque a responsabilidade dele é objetiva, ok? Então, isso a gente não pode esquecer, e isso está aqui bem claro no CDC. Para a gente fechar, antes que a minha conexão caia, que eu estou aqui preocupada. Artigo 14. Esther, você pode ler agora o 14, então, para mim, por favor? Claro, leio sim.
Artigo 14, quase não sai. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Pode ler. Tá. Primeiro, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 1. O modo de seu fornecimento. 2. O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. 3. A época em que foi fornecido. Pode continuar? Pode. Tá. 2. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. 3. O fornecedor de serviços só não será responsabilidade quando provar, primeiro, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. 2. A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Obrigada, Esther. Nada. Vocês observaram que agora o 14 ele não está falando do produto. Ele está falando da mesma coisa, da responsabilidade objetiva, e ele está falando que quando provar, por exemplo, que foi a culpa do consumidor, se ele consegue provar isso, ele tira a culpa, a responsabilidade dele. Só que no 14 que a Esther leu, não está falando mais de produto, está falando de serviço. Então, é um serviço prestado e não mais um produto. Então, eu não estou falando mais do produto, eu não estou falando mais do liquidificador que eu comprei, do celular que eu comprei. Agora, eu estou falando do serviço agora, por exemplo, que o Tiago está prestando para a minha empresa, que eu tenho uma rede de computadores e ele está prestando serviço, por exemplo, de TI. Então, uma coisa é a questão do defeito e do vício com relação ao produto e a questão do defeito e do vício com relação ao serviço, tá? Então, a gente tem que pensar que pode ser no produto ou pode ser no serviço, ok? Aí, nós falamos sobre a questão da responsabilidade dos profissionais que está no parágrafo 4º do artigo 14, tá? A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. É aquele exemplo que a gente falou. Então, vamos supor que o Rogério, ele é fisioterapeuta. Como é que eu vou aplicar a teoria objetiva se eu preciso provar que ele agiu com culpa? Por quê? Porque o fisioterapeuta não é uma profissão de fim, é de meio. Precisa, cada corpo reage de uma forma. Então, de repente, ele sendo fisioterapeuta, eu fazendo a fisioterapia, com o mesmo problema, exemplo do Tiago, eu vou reagir mais rápido. Já outro vai reagir com mais dificuldade. Isso depende. Então, eu tenho que provar primeiro a culpa. E se eu consigo provar a culpa, a teoria sempre dos profissionais liberais vai ser a teoria subjetiva, porque eu preciso provar a culpa. Ok, doutores? Então, a gente não pode esquecer essa questão, tá bom? Para a gente fechar, Esther, já que você está aí com a mão na massa, lê para mim o artigo 18 para a gente fechar. Tá, só um momentinho que eu estou abrindo. Foi. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que eles se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Obrigada, Esther. Então, olha só, doutores, quando a gente falar do artigo 18, a gente está falando da chamada responsabilidade solidária. Todo mundo é solidariamente responsável. E se eu, consumidora, vou agir somente contra um, não importa. Eu vou agir contra um
e quem quiser que entre com uma ação de regresso. O que o 18 diz? Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, tanto faz se eu estou vendendo um copo descartável, se eu estou vendendo um bolo, se eu estou vendendo comida, se eu estou vendendo televisão, tanto faz, duráveis ou não duráveis. Respondem solidariamente em relação ao quê? À qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados. Então, se eu fosse perguntar a vocês, no artigo 18, aí esse produto que é inadequado ou impróprio, ele tem uma responsabilidade pelo fato ou pelo vício, ou seja, pelo defeito ou pelo vício. Se eu fosse perguntar, no artigo 18, seria aqui aplicado o defeito ou o vício no artigo 18, porque eu estou falando de produto impróprio ou inadequado. Eu ia aplicar... Isso mesmo. Quem respondeu? Ariane. Isso mesmo, Ariane. Seria o produto com vício. Por quê? Porque ele não está atingindo diretamente a minha segurança, mas sim a inadequação do produto ou a impropriedade dele, tá bom? Levando em consideração, gente, que tem produtos que a própria natureza dele pode variar, a própria natureza, quanto à quantidade, tá bom? Então, a gente tem que pensar nessas questões aí. E aí, o parágrafo 2º vai dizer o seguinte: não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente. Olha só, a escolha dele. Ele pode, você consumidor, pode escolher se substitui o produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, se tem a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perda e dano, ou se você tem o abatimento proporcional do preço. São aqueles casos que você, exemplo, compra uma máquina de lavar que está lá no monstruário. Ela está com um arranhão, mas esse arranhão não vai tirar a funcionabilidade dela. Então, você tem que ter o quê? O abatimento proporcional do preço. São esses casos aí, esses exemplos, tá? Então, você tem essas opções aí, se o vício não for sanado em 30 dias. Não sanou o vício? Essas pessoas, os fornecedores dos produtos, não sanaram em 30 dias? Você tem essa opção. E o parágrafo 2º diz o seguinte: poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7, nem superior a 180 dias, contados da adesão da cláusula de prazo. Deverá ser convencionada em separado por meio de manifestação expressa do consumidor. Regra: 30 dias para você, fornecedor, sanar o vício. Não sanou o vício? Eu tenho essas 3 opções. Ou eu posso expressamente, ou seja, não pode ser boca a boca, tacitamente, tem que estar escrito, fazer um outro tipo de prazo, desde que não ultrapasse o quê? 180 dias, tá bom? Não seja superior a este prazo. Ok, doutores? E para a gente fechar, o parágrafo 3º. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Tá bom? Então, a gente fecha aí essa questão dos vícios, tanto quanto a questão do defeito, quanto a questão do vício, e a aplicação da teoria objetiva e subjetiva dentro do CDC, ok? Na próxima aula, a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre esses artigos aí, e aí a gente vai fazer uma revisão para a próxima, para a N1, tá bom? Ramos, fala comigo, que você tá com a mão levantada aí. Professora, deixa
deixa eu te falar. Você havia falado da questão daquela pessoa que trabalhava como TI, né? Você citou um exemplo aí. O artigo 14, caput, fala da responsabilidade objetiva, né? Ao passo que o parágrafo 4º fala da subjetiva. Nesse caso, relacionado a essa pessoa aí que trabalha com TI, que desenvolve essa atividade de forma autônoma, aí ela se enquadraria a responsabilidade subjetiva, haja vista o parágrafo 4º? Se você provar que, aliás, se a pessoa, né, o que forneceu o serviço, independente se ele é perigoso, né, ou melhor dizendo, viciado, por culpa minha... Professora, seu áudio travou, a senhora vai ter que voltar à explicação. Na hora que começou a falar, travou. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim, mas na hora que a senhora começou a falar, travou. Ramos, olha só, foi você que perguntou, né? Então, vamos lá. A questão do TI. Se você prova que eu, consumidora, que contratei o serviço, sendo você PJ ou sendo você pessoa física, né, autônomo, tanto faz. Se você consegue provar que a culpa foi minha, você se exime da sua responsabilidade. Exemplo, você fez manutenção em todos os meus computadores, você presta serviço para mim. Eu, de forma culposa, eu fui lá e liguei o computador de forma errada, direto na tomada, sem passar, de repente, aquela máquina, não coloquei no estabilizador, por exemplo, já que era imprescindível aquela máquina de colocar no estabilizador. Eu coloquei direto na tomada. A culpa não foi sua na prestação do seu serviço, não é seu serviço que foi inadequado. Eu que tive culpa, colaborei para que essa inadequação fosse aí suscitada. Então, você vai se eximir da sua culpa, independentemente de você ser uma pessoa física, tá? Porque o que está em questão aí não é ser pessoa física ou pessoa jurídica. O que está em questão é a relação contratual. Porque a gente viu que eu posso balizar um fornecedor e, de outro lado, um consumidor por equiparação. Então, você pode ser equiparado, desde que haja relação aí contratual, tá? Ok? Sim, professor, obrigado. Esther, você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Levantei sim, eu tenho duas perguntas a fazer para a senhora. A primeira, a respeito da palavra-chave, vai ter essa aula? Travou, professora. Eu acho que não vai ter palavra-chave não, hein? Ixi, acho que não vai ter mesmo, hein? Travou tudo lá. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora sim. Tá, eu ia botar até aqui no chat. Palavra-chave, anota aí rápido antes que caia. Responsabilidade. Responsabilidade, tá bom? Vou botar aqui no chat. Tá, e agora outra pergunta. Como será a sua prova? Será em dupla, em grupo? Como não, vai é individual, tá? Tá. Individual, com 24 horas para vocês postarem, tá bom? Tá bom, obrigada. Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, fica com Deus. Até amanhã, boa noite. Tchau, fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.